Eu sou Mário Mantovani, sou diretor da SOS Mata Atlântica, ambientalista já de muito tempo. Me especializei em manejo de bacias hidrográficas, que é a minha formação como geógrafo, e vim para a SOS coordenar a campanha do Tietê em 91. Então, desde aí eu trabalho com essa questão de recursos hídricos, e a SOS tem um programa de água muito forte, com monitoramento de bacias hidrográficas, com monitoramento de rios e também de políticas públicas nessa área. Eu fui membro do comitê, como uma organização da sociedade civil, e acabei tendo também a presidência por um momento muito importante do comitê. Nós estamos falando de um comitê que tinha muito recurso. E como foi sua atuação, em linhas gerais? Olha, a gente teve, assim, primeiro se dizer que uma história que acho que é importante a gente para sintonizar. Eu venho de um movimento que fazia desobediência civil com relação à gestão de águas. Quando nós criamos o consórcio do Rio Jacaré-Pepira, lá na metade dos anos 80, foi porque não se aceitava a gestão de água sem a questão dos usos múltiplos. A água era só apenas a extensão de uma tomada, né? O DINAI, essa gestão de água que tinha era nisso. Nós iniciamos um movimento pensando na restauração, pensando nos usos múltiplos, pensando na água para a sociedade, para o abastecimento, a recuperação, o tratamento de esgoto, ou seja, tudo que não se pensava naquele momento. O esgoto caía no rio, tanto faz, tanto fez. Então esse movimento que começou ali, depois com a criação do PCJ, e depois nós levamos esse movimento para outros estados do Brasil, já me lembro do Tibagi, do Santa Maria e Jucu no Espírito Santo, Tibagi no Paraná. Então existia um movimento muito forte da sociedade aqui no Rio Grande do Sul, em vários lugares. Com esse movimento eu venho para São Paulo, e aí São Paulo já estava adiantado, né? Nós vamos ter a lei estadual de recursos hídricos, que é de 91. Os anos 89, 90, 91 foi uma efervescência do ponto de vista de discussão. Então tinha a turma de gestão de água, que era ligada às grandes associações de água, o pessoal ligado à engenharia, né? E até mesmo as empresas de saneamento. Então havia um movimento muito forte por isso. Então, quando a gente entra, na realidade houve um choque muito grande, porque nós estávamos falando de colocar na gestão sociedade civil. Até então se pensava governo como responsabilidade. E por mais que na lei tivesse a participação dos outros segmentos, do usuário, da sociedade civil, a resistência era muito grande. Então não foi uma coisa tranquila, uma gestão tranquila. E nós estávamos falando de um comitê, o primeiro de São Paulo, que só do projeto Tietê e todos os outros projetos que existiam aqui, era alguma coisa assim em torno de 5 bilhões. Então também tinha interesse de grandes construtoras e tudo isso. E com isso acontecia muitos conflitos de opiniões, né? Então eu entro num comitê com aquele entusiasmo de todo mundo, de estar inaugurando a lei paulista de água. Mas, por outro lado, assim, como é que se ajeitava? Eu acho que um exemplo, acho que muito prático aqui para dar, o prefeito foi indicado o primeiro presidente do comitê. Nós tínhamos um prefeito aqui da região metropolitana, e foi interessante, eu era o vice. E quando ele não pôde, acho que foi cassado, alguma coisa assim, os caras falaram, então vamos fazer nova eleição. Eu falei, não, como nova eleição? Eu sou o vice, eu assumo. Não pode, você é sociedade civil, mas eu vou assumir, né? Eu me lembro da figura do Gerôncio, que eram os figuras, e o Gerôncio, que era o secretário executivo pelo DAE, então ele dizia, pô, o Mário tem toda razão, vamos ter que fazer o vice assumir no lugar do... Então foi uma crise, né? E era interessante porque também para a gente testar os limites, se aquela legislação que tinha em São Paulo realmente funcionaria. Então, ver o projeto Tietê, um baita projeto com o envolvimento de agências multilaterais, como o Banco Interamericano, como o dinheiro do próprio Estado de contrapartida, dinheiro das empresas, outros recursos que se colocava aqui, da JAICA, né, de aprofundamento da calha do Tietê. Então, nós estamos falando de um universo de recursos muito grande. Ainda não tínhamos as agências de bacia. Então, era praticamente tudo isso resolvido ali. E que não chegava essas informações no comitê. Isso era
o governo continuava trabalhando como sempre trabalhou na questão de água, dentro do DAE, dentro dos órgãos que tinham a gestão de água. Não passava isso. Então, era um conflito. A gente tinha que, de certa forma, no bom sentido, ameaçar para dizer, ó, esse assunto tem que vir para o comitê. E acho que isso foi muito importante. O projeto Tietê, ele fez com que a questão, até por um esforço nosso, acho que foi o primeiro trabalho da SOS forte nisso, de ter a sociedade civil, foi de levar, por exemplo, nos 6 subcomitês do Tietê, essa história. Então já existia a iniciativa do Piracicaba, nós aproveitamos, né? Piracicaba, Jundiaí, Capivari. Tínhamos alguma coisa já no Baixo Tietê, no Tietê Batalha, no Tietê Jacaré, da experiência do consórcio. Então, de certa forma, isso se disseminou primeiro em São Paulo e foi muito importante. Depois eu vou, por exemplo, eu vou trabalhar no Comitê do Rio Ribeira, que foi talvez um dos últimos, e que era um grande desafio. Como é que você vai levar para uma região como a do Rio Ribeira de Iguape a questão dos comitês? E eu também fui ser vice-presidente aí. E o nosso time da SOS estava praticamente em todos os comitês, porque aqueles grupos de monitoramento de água que nós criamos lá em 91, que monitoravam a água, formou o primeiro time de pessoas que tinham na sociedade civil a participação na gestão de recursos hídricos, né? No entendimento do que seria uma bacia hidrográfica, no entendimento do que seria a gestão compartilhada, o uso múltiplo, a qualidade da água, a restauração florestal das margens, nas matas ciliares. Então esse time passou a compor. Então nós tínhamos a vice-presidência no Rio Ribeira, tínhamos a vice-presidência e a presidência em vários comitês, do Sorocaba, como falei, do Batalha, o nosso pessoal estava muito envolvido. E isso fez com que fosse uma espécie de um movimento pelos comitês de bacia. E tudo isso junto com a discussão da lei federal. Então, acho que quando a gente conseguiu ter a lei federal, já existia assim uma referência para que aqueles estados que tivessem interesse, aquelas bacias, Rio dos Sinos, pega vários que tinham pelo Brasil, o próprio São Francisco, todo mundo já olhava para o que a gente fazia. Nós, como falei, Santa Maria e Jucu, lá no Espírito Santo, Rio Pomba, no Rio, né? Nós tínhamos vários movimentos que também queriam fazer. Tem um rio na Bahia, que é o Rio de Contas, vários desses movimentos que tinham, que já viam a sociedade reagindo, interessando, e que fomentavam essa discussão. Eu estou contando aqui do ponto de vista da sociedade civil, né? Poderia contar a história do ponto de vista de como o governo trabalhava, de como os governos trabalhavam, no IGAN, em Minas Gerais, ou na Secretaria de Recursos Hídricos em qualquer outro estado do Brasil, mesmo no Ceará, que já tinha iniciativas interessantes. Mas do ponto de vista da sociedade civil, aquelas organizações que se espelhavam no trabalho da gente foram demandar os estados para que também tivesse essa gestão e a participação da sociedade. Então, eu acho que do nosso ponto de vista de sociedade civil, foi o movimento de fomento, né? No primeiro momento era a implementação da lei, mas não tinha uma coisa de governança. Acho que a governança ela vem vindo depois, com a implementação dos subcomitês, como no Alto Tietê, o subcomitê Guarapiranga, que viu que era mais complexo, da BINIX era um outro assunto muito mais complexo, a questão do bombeamento do Rio Pinheiros. Então não dava para você fazer essa discussão sem envolver essa área diretamente, e principalmente porque nós estávamos falando de lei de mananciais, e havia toda uma forma de entendimento, tanto que depois vem as leis específicas para cada uma dessas regiões. Então, essa experiência dos subcomitês, isso era uma forma muito interessante de governança dentro do comitê do Alto Tietê. O fato de São Paulo ter 20 comitês, 21 comitês, também de uma forma de entendimento com aqueles que eram federais, como no Rio Paraíba, no Rio Piracicaba, ou no próprio Rio que a gente trabalhava com relação ao Paranapanema, Rio Grande. Então existiam algumas coisas que precisavam entender onde era o Rio Federal, como é que um comitê do Rio Ribeira, por exemplo, podia atuar sem ter o impacto do federal, porque era uma coisa que nem o próprio Ribeira ainda tinha trabalhado o seu entendimento, vamos dizer, de qual seria a forma de atuação.
Então eu acho que isso foi muito interessante, até mesmo o próprio consórcio, como é que aquele movimento que foi antes da lei, que sobreviveu à lei, vamos dizer assim, podia ter uma interação com o comitê, porque já existia um movimento, o comitê não surgiu do nada. Os comitês mais fortes vinham dos movimentos mais fortes, no Alto Tietê com a gente, no próprio Rio Piracicaba, como exemplo. No Pardo, me lembro também, alguma coisa assim, que já tinha um movimento forte de restauração. Então, eu acho que isso depois vem para a governança num segundo momento. Não foi o primeiro impacto como movimento de sociedade, era garantir que a lei tivesse a sua efetividade. Então, é um ajuste. Era uma coisa muito nova, né? E hoje a gente vê essa adequação. Alguns saindo mais na frente, os que têm melhor governança, os que têm recursos, por exemplo, de cobrança de uso de água, isso funciona bem. E uma certa omissão do poder público sempre do governo federal. Mesmo com a Agência Nacional, acho que a crise agora da última gestão de água, quando você tinha, por exemplo, Zé Machado, que vinha do Piracicaba, que tinha esse movimento de sociedade, que entendia essa importância, você teve um grande avanço. Depois você vem na sequência com a Agência de Águas, a Agência Nacional de Águas, com gente que tinha já entendido isso, estava participando dos fóruns mundiais de água, que teve uma importância muito grande, Benedito Braga, que hoje está na gestão aqui da Sabesp. Você tinha um certo grupo que olhava para além daquele horizonte dos corporativos, né, principalmente os institucionais. Então esse movimento foi muito forte. Eu participei acho que de vários desses fóruns mundiais da água. Eu via como a gente voltava de lá tão ansioso para querer dizer, olha, a água como bem de uso público de todo, a questão da cobrança da água, o entendimento que a sociedade tinha. Eu acho que isso fez uma mescla, mas eu acho que senti muito assim quando dessa mudança da Agência Nacional de Água para um grupo mais ligado à política, vamos dizer, não à questão da gestão, né? Nós tivemos uma perda muito grande, talvez um retrocesso difícil de recuperar, porque também o que entra no governo depois causa mais problemas do ponto de vista de gestão do que tudo aquilo que a gente já vinha. Era ruim, a tendência é ficar pior. O que aconteceu? Em São Paulo teve uma coisa interessante. No mesmo momento que se discutia qual seria o formato da lei de água de São Paulo, já os consórcios, né, o consórcio do Rio Jacaré, do Piracicaba, os movimentos de sociedade que nós tínhamos e que estavam pensando uma legislação, uma lei de água para São Paulo, junto com o Fábio Feldman, com as pessoas envolvidas. E aí a gente tinha vários, eu me lembro bem, o Batalha, Aristide Almeida Rocha, o próprio professor Samuel, várias pessoas que estavam envolvidos nisso, antigos dirigentes do DAE, um movimento muito forte. Surge a história do jacaré no Tietê e a véspera da Eco 92. E isso fez talvez o maior movimento que já tem por um rio no Brasil. Eu não conheço nenhum movimento que chegou nisso, só na época. Eu já tinha um movimento de mais de 1 milhão de assinaturas, eram físicas, não é nada por internet como é hoje. Isso é uma coisa importante para dizer. Como não era endereçado diretamente, nós fizemos uma outra campanha para dizer, olha, quero disposição do Rio Tietê. Isso fez um grande movimento e aquele financiamento do Banco Interamericano. Então o projeto Tietê passou por discussões no Conselho Estadual, várias alternativas do estudo de impacto ambiental, qual seria o melhor. Então houve um grande movimento que nós nos envolvemos, até mesmo indo denunciar o governo de São Paulo em Washington, que eu fui denunciando o governo que não estava executando aquilo que estava no projeto. E estou até hoje no Conselho Assessor do Banco Interamericano, que eu fui em Washington denunciar e fui odiado. E era uma coisa interessante, até bom a gente contar isso, porque nós tínhamos um credencial fantástico, milhões de assinaturas, para dizer, nós é que acompanhamos criticamente, nós é que fazemos isso. E eu não conseguia o resultado de como estava o projeto. E toda vez que eu ia, o governo criou um grupo de gestão, como é que eu vou falar, um comitê executivo do
projeto Tietê, tirou de dentro da Sabesp, de dentro da DAE, criou um escritório de gestão desse projeto. Então, quando eu queria encrenca com o governo, eu invadia lá e aí me jogavam para fora e eu já aparecia na foto como se estivesse sendo jogado para fora. E era interessante porque depois que eu fui a Washington denunciar o projeto, eu recebia a SOS Mata Atlântica, era na Rua Manuel da Nóbrega, e esse escritório de gestão, né, era na Rua Jundiaí, pertinho da SOS Mata Atlântica, na frente do ginásio de Ibirapuera, 4 quadras. E eu recebi o relatório de Washington, o mesmo que a Sabesp mandava para Washington, para o BID. E eles ficavam desesperados. Aí eu chegava e dizia: o que vocês fizeram no interceptor tal? O que vocês fizeram no coletor tronco tal, número tal? Mas, como é que esse cara tem esse tipo de informação? Mas era interessante, porque era uma forma da sociedade interferir e mostrando que a gente podia fazer isso. E que não tinha essa questão da lei de transparência, era complexo. E lembrando que quem pegou o primeiro projeto era o AES, essas grandes empresas que hoje a gente já sabe o histórico que tinham essas grandes empreiteiras, vamos dizer assim, do ponto de vista de estar envolvido com político, com tudo isso. Então nós inauguramos uma nova era de controle social também. O grande trabalho da SOS foi de controle social. Eu me lembro que tinha uma menina de 9 anos de idade que monitorava no Cebolão, junto com um grupo de crianças, a qualidade do rio, e o pessoal, vocês com criancinha brincando, e aí essa menina dá uma resposta num dos programas da Globo dizendo assim: olha, eu tenho 9 anos, projeto até 20 anos, eu vou estar aqui para analisar, e eu tenho certeza que esses dirigentes não vão estar nesses órgãos. Então, uma menina de 9 anos falando isso, dizendo: eu vou estar aqui, e está lá, fazendo análise até hoje, e o trabalho de monitoramento de água continua firme. Então essas coisas tinham muito impacto, e o projeto Tietê ganhou relevância. Enquanto os outros projetos começaram a naufragar por falta de transparência, por falta de participação da sociedade, por até desvios realmente de dinheiro, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com esses recursos, nós tínhamos o projeto Tietê com uma coisa que não existiu em nenhum outro projeto. E isso tem a ver com a fortaleza também do Comitê de Bacia. Nós mudamos de governo e o projeto continuou. A história do saneamento no Brasil: muda o governo, não é mais minha prioridade, muda o governo, não tenho mais recursos. E, no entanto, aquele cronograma físico-financeiro acordado com o projeto Tietê teve o seu desdobramento de acordo com o que era o projeto original, e quando tinha alguma dificuldade, como questão de câmbio, desvalorização de recurso, tudo, isso era apresentado não só pela empresa que fazia a execução, mas pela própria sociedade. Eu recebia: olha, foi feita uma nova composição financeira, um novo arranjo do cronograma físico, tá ok, vamos embora. Eu acho que assim, o papel que a gente jogou como sociedade civil foi de ter garantia dinâmica desses espaços. Eu acho que isso era importante, né? Você fazer o técnico que se acha acima de tudo e de todos, você vai ter que me ouvir, porque esse espaço aqui é um parlamento e você vai ter que aprender a fazer isso. No começo um pouco de conflito, mas depois eu acho que isso se pacificou, né? A própria escolha de quem representaria a sociedade no Comitê de Bacia, isso é um processo de exercício de democracia, né? Mesmo tendo grupos de interesses ocupando esse espaço, mas é do jogo, né? Eu vi assim como dificuldade você ter o meu tempo como sociedade civil, no meu caso, numa organização não governamental, profissionalizado, eu tenho recurso, o meu salário sai daqui, eu posso ir participar lá. Eu vi assim, por exemplo, os órgãos de intervenientes, os órgãos institucionalmente representados, como prefeituras, ou mesmo os órgãos de governo, com muita displicência no começo, né? Porque o cara estava ganhando, ia lá só para passar o tempo, não tinha muita contribuição, eram muito poucas contribuições, tirando aqueles que vinham dos projetos que já estavam formalizados, né? E que também tinha um recurso para ir na reunião, e se acontecesse alguma coisa, tudo bem, se não acontecesse, não estava nada bem. Mas, e aí aquela organização que não tinha isso, um usuário?
um sujeito lá da agricultura, uma entidade que estava de moradores, coisas desse tipo. Nós tivemos muita dificuldade da participação desses segmentos, mesmo estando na bacia. Um deslocamento do Alto Tietê para uma reunião no Palácio, ou para uma reunião onde quer que seja, na Secretaria de Meio Ambiente, era um problema para se resolver e é tempo dessa gente. Então, isso tinha uma certa dificuldade no começo. Depois a gente viu também no próprio FEIDRO, né? O fato de você ter o acesso restrito, de certa forma, pela burocracia do processo, isso era excludente, né? Um processo até perverso, né? Mesmo a gente que fazia projeto no FEIDRO, em algum momento, quase que desistimos, porque não tinha sentido. O técnico que avaliava era tinha dificuldade de entender, inclusive, o próprio projeto. Então, foi muito difícil quando você ia para esse lado, né? E eu acho que o esforço que a gente fez foi de garantir a participação de qualquer jeito. Eu lembro que no começo eu mesmo, não era nem a instituição, eu bancava a vinda de um representante de Salesópolis, que ficava na minha casa dormindo para poder participar da reunião, para viabilizar a participação da sociedade. Então, tudo isso foi um grande aprendizado. Acho que a gente pode fazer avanço, mas eu sinto assim que ainda precisa ter mais dinâmica e um jeito melhores de participar da sociedade. Em que sentido? De facilidade, né? Então, hoje, talvez com subcomitês, de certa forma, a gente resolveu. Mas onde não tem os subcomitês, você ainda tem problema. Você não tem uma prefeitura que se dispõe a falar: ó, você é representante, vamos comigo no carro da prefeitura. É onde tem o relacionamento pessoal de amizade, você faz isso. Mas não tem uma coisa de facilitação. Agora, a sociedade é determinante. Se a gente vai ter um movimento pelas águas sem a participação da sociedade, eu não estou falando de consumidor, estou falando dos segmentos que não são aqueles diretamente ligados, é o que está preocupado com a qualidade da água, aquele que está preocupado com ter a cobertura florestal nas margens do rio. Eu senti assim muita dificuldade quando a gente estava discutindo o Código Florestal da participação dos comitês. A gente viu talvez um dos maiores assaltos à situação da água no Brasil, um dos maiores crimes com a situação da água, quando se criou a escadinha no Código Florestal das APPs, 5 metros, 15, tamanho da propriedade. Isso foi um escândalo que eu acho que está comprometendo a qualidade de água por muitos e muitos anos. Tão ruim quanto talvez a falta de saneamento. Um outro momento agora, para dizer bem atual, nós estamos fazendo a discussão da lei do licenciamento ambiental. Nós estamos tentando levar a questão da outorga. Não é possível você licenciar um empreendimento que vai demandar recurso hídrico e você não dá a outorga. Um comitê no seu ouvido, né? Como tem que ser ouvido talvez o INCRA, como tem que ser ouvido a FUNAI, como tem que ser ouvido vários lugares quando você está fazendo licenciamento numa área dessa. E em bacias críticas, então, muito mais. Então, acho que esses conceitos a gente tem que estar muito atento para que os comitês trabalhem esses temas, né? Que são temas que estão na política, que estão lá dentro no Congresso Nacional, e os comitês parece que estão ali olhando só para a sua bacia e não interage com isso. Então, nós temos o Fórum Brasileiro, esse Fórum dos movimentos de bacias, o REBOB, nós temos vários desses espaços que precisam ser fomentados, né? Nós temos aí o OGA, o Observatório da Gestão das Águas, que a sociedade civil coloca, que é para estar aperfeiçoando constantemente, então está se posicionando com relação, no caso, da outorga no licenciamento. Então, eu acho que tem esses movimentos que são muito importantes a gente estar participando.